nosso Pai Celestial. Agradecidos estamos, Senhor, por estar na Tua presença. E estar na Tua presença é a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas, Senhor. Não há nada igual, Senhor, como chegamos diante de Ti, Senhor, quando rendemos nossas vidas no altar e reconhecemos que há somente um Deus, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, Senhor. Não há Deus como Tu, nem antes e nem depois de Ti há Deus. E nós nos regozijamos por estar em Tua presença, Senhor. Perdoa todos os pecados cometidos de pensamento, de palavras, de obras. Nos perdoa, Senhor, e nos santifica para o Teu serviço, Senhor. Abençoa Teus filhos aqui presentes. Ó Deus, nosso coração regozija por estarmos juntos. E, Senhor, eu Te agradeço pela vida do irmão Márcio, Senhor, porque o Senhor, o diabo queria levá-lo antes do tempo, Senhor, mas o Senhor tem um tempo para nós. E os nossos destinos não estão em nossas mãos, eles estão em Tuas mãos, Senhor. E assim, Pai, nós descansamos que Tu estás no controle do barco, Senhor, e que todas as coisas estão diante de Ti, Senhor, que nada está errado, tudo está certo, tudo está bem aos Teus olhos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar mais uma vez neste lugar, com estes preciosos irmãos, nessa atmosfera celestial, Senhor. Pai, que Tu fales, Senhor, aos nossos corações. Não viemos aqui para ouvir o que queremos, Senhor. Viemos aqui para ouvir o que temos necessidade de ouvir. Portanto, Senhor, trata conosco. Toma o Teu indigno servo em Tuas mãos e faz segundo a Tua vontade. Pai, Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 10. São João, capítulo 10. São João, capítulo 10, verso 1 até o 5, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Podemos abrir este livro, mas só quem pode abrir o nosso entendimento é o Senhor. E assim, Pai, esperamos que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir nesta manhã, nesta escola dominical. Pois pedimos Tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu trago saudações a toda a igreja dos nossos irmãos ali em Belém, né? E muitos abraços, né? Muitos abraços, muita saudade,
porque nós temos tido uma ligação muito grande com Manaus, né? Deus tem nos ligado de uma maneira maravilhosa e isso tem sido uma bênção para nós. E de maneira nenhuma, numa hora como essa, em saber que o nosso precioso irmão estava passando mal, não tínhamos como ficar quieto, não sabíamos a dimensão do problema. Então toda a igreja se moveu em oração e eu desejei estar aqui. Eu não podia adiar, queria estar junto com o nosso irmão Márcio e compartilhar com ele esse momento difícil. E a nossa vida é cheia de sobes e desce. Uma hora estamos na montanha, outra hora estamos no vale, né? Mas Deus está conosco na montanha e no vale também. Ele prometeu estar e Ele tem estado conosco. Então há um amor fraternal, ele existe. Eu creio que existe um amor genuíno, eu creio que existe verdadeiros cristãos, eu creio que existe uma noiva que está se aprontando para ser arrebatada. Deus tem uma noiva, Deus tem uma igreja, e eu creio que logo, logo ela estará indo para casa. E uma coisa muito especial que Deus tem revelado ao nosso coração é que quando não conhecíamos Cristo, quando éramos pecadores, que agora você não é mais, nunca diga, eu sou um pecador, não diga isso nem para tentar ser humilde, porque o sangue de Jesus já te limpou. Você não é mais um pecador, você é um salvo em Cristo Jesus. Você é um cidadão do céu e você precisa crer nisso. Não deixe que ninguém venha estorvar sua fé. Não deixe que ninguém venha roubar aquilo que Deus te deu. Não importa o que o mundo pense de você, o importante é o que Ele pensa de você. Amém? Então Deus, Ele tem nos conduzido de uma maneira maravilhosa. Ele tem feito as coisas acontecerem e se encontrarem e fazer com que os filhos de Deus se encontrem. Então, com isso nós descobrimos uma coisa: nós sabemos quem somos, quem servimos e para onde estamos indo. Não somos mais perdidos, já fomos achados. Amém? Nós tivemos um encontro no mês de agosto, ali em Marituba, e tivemos vários eventos que aconteceram, vários milagres que aconteceram, que após aquele encontro, os resultados foram chegando. E um dos resultados daquele encontro é que nós tínhamos irmãs que haviam 10 anos que não tinham filhos. E o médico disse que nunca poderiam ter filhos. Outras tinham 8 anos e não tinham filhos. E na primeira noite que nós tivemos o encontro, veio essa inspiração de chamar as irmãs que não podiam ter filhos para receber oração. E por incrível que pareça, todas elas vão ter bebê agora esses meses. Aleluia! Isso foi uma coisa surpreendente, né? Todas, quando você chega lá, tem um bocado de irmã gestante lá. Uma concorrendo com a outra para ver quem nasce primeiro, né? E outras coisas boas, inclusive o pastor Márcio, ele tem sido uma bênção para nós. Ele tem levado muitos obreiros para estar conosco. E isso mudou muita coisa na vida da nossa igreja, né? Nós tivemos o irmão, o filho do irmão Raimundo, Eric. Tivemos o irmão Eric lá em Belém, e ele fez uma coisa, o irmão André chamou ele para traduzir a palavra que o irmão André estava dando lá, e você não sabe o que aquilo resultou. Futuramente nós teremos vários intérpretes lá em Belém
Os jovens, os meninos estão todos estudando inglês. Né? Eles acharam tão bonito. Irmão Brana diz que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Né? Então isso é o que Deus diz que nós somos. O Senhor disse, agora eu estava conversando com o pastor Márcio, eu estava lendo aqui um trecho dessa mensagem, que nós vamos tentar entrar nela. Ele diz assim, que você tem que saber para que você está nesta terra. Você sabe por que você está nesse mundo? Ele diz, você não é daqui. Vocês são peregrinos aqui nesta terra. Vocês não pertencem a esse mundo. Vocês estão aqui apenas para dar um testemunho de que Deus é real e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Suas vidas são luzes no mundo cheio de trevas, né? Eu me lembro agora, recentemente, um irmão, ele é novo convertido, ele chegou para a mensagem uns 5 meses atrás, e sua vida era muito conhecida, seu passado, e ele encontrou um amigo, e ele começou a falar da mensagem para o amigo, e o amigo ficou olhando para ele, disse, olha, eu creio em tudo que tu pregaste, mas não é pelo que tu pregaste, é porque tu mudou mesmo. Isso convenceu. Ele disse, foi porque tua vida mudou e eu te conheci quem tu eras. E o que tu está dizendo é verdade, porque só uma verdade pode transformar a vida do homem. E Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Então você quer ser livre? E renda-se à verdade. Amém? Então que coisa boa. Deus tem os seus propósitos, né? Então Deus permitiu que o inimigo cutucasse ele, para mim estar aqui hoje com vocês. Né? Deus tem umas maneiras estranhas, né? de nos aproximar, de fazer nós se encontrarmos. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Ele faz coisas sobrenaturais. Ele faz coisas que vai além da mente humana. Irmão Brana diz, não tente entender Deus. Toda vez que você tentar entender a Deus, você se afastará de Deus. Isso te afastará de Deus. Deus é para se crer. E eu tenho uma mensagem aqui, que na verdade não é minha, é dele. Que ela explica isso aqui. Ela fala sobre a sabedoria e a fé. Ele diz, eu escolhi nesta manhã para ensinar por um pouco sabedoria versus fé. Há somente 2 fontes, ou por 2 fontes nós devemos viver. Você sabia disso? Fé e sabedoria. Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos que a fé foi apresentada e a sabedoria foi apresentada. Todas 2 se apresentaram. E hoje essas 2 fontes ainda são apresentadas à raça humana. Nós vemos que Deus é o autor da fé, para crer, para fazer o povo crer e confiar na sua palavra. E Satanás é o autor da sabedoria, tentando fazer as pessoas aceitar sua sabedoria e levá-las para longe da fé que há na palavra de Deus. Estas são as 2 fontes. Nós vemos que é tão estranho que em Gênesis, esse capítulo semente, começa daquela maneira. E nós vemos que todas essas coisas que temos hoje começaram originalmente no livro de Gênesis, porque a palavra Gênesis significa o princípio. E se nós virmos estas coisas hoje da maneira que são,
elas tiveram que ter um começo em algum lugar. Você tem que seguir todas as coisas de volta ao princípio. E aqui está um pequeno pensamento para vocês. Tudo que teve um princípio tem um fim. Mas as coisas que não tiveram princípio e que não terão fim são as coisas que são eternas. Portanto, eu quero fazer uma pergunta. Como podem fazer sentido para nós as palavras filiação eterna de Deus? Se ele foi um filho, ele teve um princípio. Se ele foi o Filho eterno, como ele poderia ser filho e ser eterno? Porque um filho é um produto de algo, mas ele não poderia ser um filho eterno. Não há tal coisa como o Filho eterno de Deus. Porque se ele nunca teve um princípio, então ele não pode ser outra coisa que não seja eterno. Mas se ele foi um filho, ele teve um começo. Então, ele não pode ser um filho eterno. Ele foi o Deus eterno manifestado em um filho. Amém? O Deus eterno. Porque Deus é a única coisa que é eterna. Deus é o autor da fé. Satanás é o autor da sabedoria. Pois Deus deu aos seus primeiros filhos sua palavra. Ele disse que eles teriam que crer nela. E colocou uma pena de separação por morte, punição, se eles falhassem em crer nela. E Satanás veio e tentou oferecer sabedoria para Eva. Você será sábia, sabendo o certo e o errado, como Deus. Agora, para começar, vocês percebem bem depressa que sabedoria vem do diabo. Isso é estranho, não é? Mas é a verdade. Sabedoria vem do diabo. Ele é o autor da sabedoria. Agora, claro que tudo que o diabo tem é uma perversão do original. Pecado é uma perversão da justiça. Adultério é uma perversão de um ato legal. Uma mentira é uma perversão da verdade. Então, a sabedoria que eu quero que vocês entendam, bem antes que comecemos, há uma sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é ficar com sua palavra. Amém? Mas Satanás, em sua sabedoria, procurou torcer a palavra. Esta é a sabedoria da qual estou falando. Há certa porção de fé nas coisas de Satanás. Para aceitar a Satanás, você tem que crer em Satanás. Então existe uma fé pervertida para uma coisa pervertida. E qualquer coisa que tenta torcer a palavra de Deus, fazê-la dizer uma coisa que ela não diz, é um espírito errado, vê? Oferecendo sabedoria no lugar da sabedoria de Deus. Então vamos nos referir a isto como sabedoria e não como a fé de Satanás. Agora, o justo viverá pela fé, não pelo que ele pode aprender, mas o quanto ele pode crer. Importante isso. Deixa eu parar aqui, deixa eu cavar um pouco isso aqui, né? O justo viverá pela fé, não pelo que ele pode aprender, mas o quanto ele pode crer. Você sabe, essa sabedoria, ela tem atrapalhado muitos irmãos. Às vezes as pessoas leem a mensagem, não é nem para tomá-la para si e tratá-la de vivê-la. Às vezes está se lendo a mensagem para se encher de cultura da mensagem, para poder atacar as pessoas, para poder mostrar uma sabedoria própria e mostrar o quanto conhece a mensagem. Eu me lembro que o irmão Brana, nós tivemos um jornal
de Capite a Visão, onde lá estava um testemunho de uma irmã que ela tinha apenas 2 mensagens do profeta. E ela passou muitos anos lendo aquelas 2 mensagens para os seus filhos. Só aquelas 2 mensagens. Bem, talvez ela repetisse aquilo constantemente. Talvez, às vezes, você venha ao culto e diz: poxa, mas de novo essa mensagem. Por que novamente essa pregação? Paulo disse: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Às vezes uma igreja precisa que algo tenha que ser repetida quantas vezes for preciso, até que algo mude verdadeiramente em seu coração. Às vezes é como o irmão Brana pregou sobre Jó. Ele pregou, se eu não estou enganado, 1 ano e 6 meses, só sobre Jó. E um dia uma irmã chegou com ele e disse: irmão Brana, quando é que você vai tirar Jó da cinza? Ele disse: quando Deus quiser tirá-lo. Então, às vezes nós queremos dar passos largos, além do que devemos dar, e isso nos atrapalha, porque queremos sabedoria, queremos logo avançar, queremos logo saber todos os mistérios de Deus. Como? Se até na hora do rapto, o irmão Brana diz: você não saberá tudo e você terá muitas dúvidas. Mas lá, quando você chegar lá, ele tirará todas as suas dúvidas. Aleluia! E tudo que um cristão precisa, na verdade, é ser simples como o seu Deus é simples. O problema é que queremos fugir da simplicidade, né? Eu mesmo argumentei com Deus através do meu ministério. Eu levei muito tempo para crer que eu era um pastor. Eu me olhava e desconfiava para mim. Eu não acreditava que tinha um ministério. E levei muito tempo para essas coisas se encaixarem, porque o homem é cheio de falhas. Para começar, não sou um pregador. Eu não sei preparar um esboço. Eu não tenho vergonha de dizer isso. O irmão Brana diz: nunca diga algo se isso não está em seu coração, porque isso te faz um hipócrita. E eu vejo pregadores que têm uma facilidade de trabalhar, mas eu fico apaixonado por ver aquela habilidade toda, e eu não consigo fazer isso. Então eu argumentava comigo: Senhor, tu não me chamaste, eu não sou de nada, eu sou a pessoa mais sem graça que tem nesse mundo. Mas Deus mostrou uma coisa para mim, que com o tempo me convenceu meu coração. Ele me mostrou que até com as coisas mais sem graça, Ele gera um rebanho com ela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquilo me confortou, porque às vezes eu não sabia nem o que pregava no púlpito, e as pessoas ligavam de pastor Dário. Deus falou comigo. Foi mesmo? Como foi, irmão? Me conta. Como foi, irmão? Me conte. Olha, ele disse isso, isso. Ele disse isso lá naquele púlpito? Foi. E eu ficava pensando: como, Senhor, nem falei isso? Como é isso, Senhor? Então o tempo foi passando. Então você vê, o tema da mensagem é sabedoria contra a fé. Fé contra a sabedoria. Então o tempo foi passando e eu fui me adaptando às coisas de Deus, à maneira simples que Deus opera. Deus, ele tem aquele ali, é uma ferramenta na mão dele, eu sou uma, os irmãos ali são outro tipo de ferramenta, e cada ferramenta serve para os seus propósitos. Cada ferramenta serve para os seus propósitos. Irmão Brana diz: Deus chama os ninguém para fazer deles um alguém. Quando você pensa: Senhor, eu não sou capaz, é você mesmo que Ele quer. Porque quando você é capaz, Deus não é capaz. Quando você diz eu posso, Deus não pode. Então essa é a guerra da sabedoria contra a fé. E a fé, ela sobrepuja todos os obstáculos. Ela move montanhas. Ela faz o paralítico andar. Ela faz o cego ver. Ela faz o mais vil pecador se tornar um cidadão do céu.
Mombrana esteve numa aldeia de índio, e uma índia precisava receber uma cura, mas ela não tinha fé. E o Mombrana disse: bem, Senhor, então eu só tenho uma coisa, é mover a minha fé por ela. E naquela hora ele moveu a fé e aquela índia foi curada. Mas teve que ser a fé dela porque ela não tinha. Aí você quer compreender isso? É melhor você não investigar, é melhor você crer e encerrar o assunto. Amém? Então, Deus opera de uma maneira maravilhosa. Então, eu levei um tempo para compreender essas coisas e ver Deus mudar a vida, transformar corações. E as pessoas diziam: olha, eu estava conversando com meu esposo lá no quarto, esse assunto saiu lá do púlpito. Então, eu queria entender essas coisas. Até que Deus me mostrou ali no livro de Atos, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e colocou Pedro de pé. O que é que Pedro era? Iletrado. O que é uma pessoa iletrada? Uma pessoa que não tem cultura humana, que não sabe escrever, que não sabe ler, que aos nossos olhos é um João ninguém. Mas Deus levantou aquele homem e ele pregou um sermão para quase 3.000 pessoas, e elas eram estrangeiras. Elas eram de vários países, várias nacionalidades. E de repente aquilo saía por uma boca, dali saía várias línguas, vários idiomas para aquelas pessoas, e elas ouviam e compreendiam aquilo que estava sendo pregado em outra língua, mas chegava traduzido para elas. Amém? Então o mistério de Deus é tremendo. Às vezes está sendo pregado algo aqui, e o que está sendo dito aqui, Deus está traduzindo ao teu coração. Às vezes você saiu de casa esta manhã e disse: Senhor, fala comigo. Eu quero que tu fale comigo. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Ele sabe, você sabe que Ele está falando ao teu coração nesta manhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele é poderoso. Então nisso descansa a nossa fé. Você sabia, quando temos fé, nós temos descanso. A fé tira a aflição, a fé tira a ansiedade. Você relaxa e diz: não, eu sei que no amanhecer ele virá. Eu sei que esse problema que eu tenho carregado por tantos anos e parece que ele não me ouve, eu quero dizer para você, meu irmão, que ele tem um amanhecer que ele determinou, que ele previu para resolver esta situação na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Então você descansa, você não tem por que se afligir, se desgostar, se abater. Eu sei que o meu Senhor vive, e ainda que esse corpo se desfaça, e ele vire pó, e ele vá para a sepultura, eu verei ele com esses olhos. Essa era a aflição de Jó. Ele via as árvores morriam, e depois ressuscitava. Aquela árvore tombava de velha, e depois lá vinha outra árvore de novo. Ele dizia: eu comecei a olhar a natureza e percebi que ela voltava, que havia uma ressurreição. Ele dizia: mas quando eu olhei para o homem ia e não voltava mais. Ele dizia: minha alma se afligiu, até que o Senhor veio, como essa mensagem veio ao teu coração e se revelou para você. E quando ele se revelou a Jó, ele pôde dizer, se colocar de pé e dizer: ainda que esse corpo velho se desfaça e vire pó, eu verei ele com esses olhos. Porque ele viu a ressurreição do homem, ele viu o sacrifício do Calvário. Então, pela fé, ele não podia explicar, mas ele tinha segurança, ele tinha certeza que Deus iria ressuscitá-lo.
Aleluia. Então fé é isso. Fé não é querer entender toda a mensagem. Eu não entendo. Às vezes eu digo ao pastor Márcio, a gente conversando, olha, irmão Márcio, nem vou mexer com isso. Não entendo. Mas eu creio. Eu creio que há um arrebatamento. Eu creio que há uma noiva sendo gerada pela palavra. E na medida que você ouve esta palavra, ela vai te empurrando para a dimensão divina. Ela te põe em lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu estava conversando com o nosso dirigente de cântico e eu disse, nada melhor do que um dirigente de cântico cantar com unção. Você pode cantar bonito, você pode ter uma voz de vibrar, é um dom, mas se não tiver unção, não tem vida. É apenas um belo hino, mas se não tiver unção, não tem vida. E eu lendo a mensagem do irmão Brana, ele diz, unção é uma dimensão. Isso me surpreendeu, porque eu entendia mais ou menos de unção, né? Agora olha eu aqui que entendo de tudo, né? Eu entendia mais ou menos de unção, mas eu não sabia o que era unção na verdade. Ele diz, unção é uma dimensão, é um estado de vida. Irmão, quando você é ungido por Deus, tua vida é uma atração. Tua vida tem vida para dar aos outros que não têm. Porque há uma unção ali. E todos que amam a Deus querem estar perto de você. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, o irmão Brana diz, se você não pode falar coisas boas do seu irmão, então não fale nada. Ele disse, essa é uma maneira de se livrar de demônios. Porque palavras são espírito. Você quer ver como palavras são espírito? Você senta numa roda de irmãos, de pessoas, e começa a falar coisas boas. Aquilo começa a girar uma atmosfera boa, né? Mas comece a falar de acidente, de morte, e aí é só morte que tem ali. Aí a atmosfera é ruim. Por quê? Palavras são espírito. E nós precisamos estar bastante crescidos para entender e para saber nos conduzir. E que você não pode compartilhar qualquer coisa com as pessoas se elas não querem andar de acordo com você. E as Escrituras dizem que não se pode andar juntos se não tiverem de acordo. Então nós temos apenas um idioma. E esse idioma é a palavra de Deus. Outro assunto não nos interessa. Ele diz, não se ocupe apenas em falar da mensagem. Ele diz, aplique o sinal. E o que é o sinal? É o Espírito Santo na tua vida. É a atmosfera que isso produz em teu coração. Você contagia as pessoas que estão ao seu redor. Elas querem estar do teu lado. Porque você tem algo que transborda ao seu redor, e elas passam a te amar, porque até nas tuas atitudes você ensina o amor para elas, porque o amor é Deus em sua vida. Aleluia! Deus em seu coração. Aleluia! Isso é muito sublime. E a igreja está se formando, ela está tomando forma, e ela é perfeita como o seu Criador é perfeito. E ela está alcançando a estatura de um varão perfeito. Ela está sendo moldada pela palavra. Os irmãos uma vez disseram, pastor Dário, por que o senhor não grava as mensagens para distribuir por aí? Eu disse, não se preocupe com isso. A cada manhã Deus tem um maná novo para nós. Creia nisso. Não se preocupe. A cada manhã Deus colocará na porta do teu coração um maná novo.
e Ele vai te renovando, e tua vida vai mudando, e você vai tendo a libertação de uma tal maneira que você nem percebe. Apenas fique quieto, apenas sente aí no banquinho e fique atento ao que Ele está falando. E aquilo que você não consegue se livrar, não consegue se libertar, não se preocupe, apenas creia, tenha fé, renda-se a Ele e as coisas Ele cuidará. E tem coisas que saem da nossa vida e você nem percebe quando saiu. Você dá uma olhadinha assim em você e diz: eu estou diferente. Eu já não ajo mais daquela maneira. Você começa a ver, não é a vida dos outros que você tem que examinar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. O maior exame que você tem que fazer é em você mesmo. Cuide de você, cuide da sua vida espiritual. E se você não pode fazer grandes coisas por aquele irmão, ore por ele. Deus cuidará dele, Deus cuida de você. Aleluia. Fé não tem arrazoamentos. Você não arrazoa de jeito nenhum, você crê. Quando você recebe a oração e aceita a palavra de Deus para a cura, não arrazoe com seus sentimentos, não arrazoe com nada mais. Não há arrazoamento para isso. Deus disse que seria e é assunto encerrado. Amém? Oh, como eu gostaria de parar aqui por uns poucos minutos e falar disto, tirar um tema disto. Não posso fazer isto e ainda pregar sobre esses 40 ou 50 textos que tenho aqui, mas uma coisa é certa: não arrazoe com seus sentimentos, não arrazoe com nada mais. Deus disse que seria, e isto é assunto encerrado. Não fique botando Deus na parede. Quem somos nós para botar Deus na parede? Às vezes Deus está te evitando coisas que você não sabe o que Ele está evitando, e você está insistindo com Deus: ah, Senhor, por que só agora Tu viesse tratar dessa maneira? Por que só agora? Escute, Ele sabe o que é bom para você, nem você sabe o que é bom para você. Vocês já perceberam que nós não entendemos de certo e de errado? Nós não sabemos o que é certo, não sabemos o que é errado. Isso é a grande bobagem do homem, achar que ele sabe as coisas. Ele não sabe. Você sabia que quando você diz assim: ninguém manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu, isso é uma grande bobagem. Se Deus não mandar na tua vida, o diabo manda. Eu digo às pessoas assim: como? Se Deus não te governar, o diabo te governa. Você quer saber quem está governando a sua vida? Olhe a vida que você está vivendo e você saberá que tipo de espírito está regendo tua vida. Mas você não pode ser dono da sua vida, porque você é uma criação, você é obra de um Criador. E aonde você viu a criação decidir as coisas quando ele é obra de um Criador? Por isso, cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Aleluia. É isso que eu quero e é isso que você deve querer na sua vida. Quando você vai no espelho, você não tem que olhar para ver se você gosta como está. Você tem que olhar no espelho e perguntar para ele se ele gosta como você está. Você está vendo? Alguém rege sua vida. Se Deus não estiver regendo sua vida, o diabo estará lá no lugar dele. Mas ninguém é dono da sua vida, ninguém é dono da sua vontade. Se nós fôssemos donos de nossa vontade, se fôssemos donos da nossa vida, nós teríamos certeza que sairíamos daqui, atravessaríamos a rua e chegaríamos em casa. Mas nós não temos esta certeza. Porque você chega bem ali, o carro te pega e você vai embora. Eu não sabia que eu estaria pregando hoje aqui. Eu tinha vários projetos, tinha vários planos, era para estar lá dentro do mato, pregando nas regiões por onde eu ando, tinha compromissos. Eu tinha feito o meu plano,
tinha feito o meu cronograma de trabalho, estava tudo arquivado, tudo preparado para ser feito. De repente eu estou aqui em Manaus. O que você acha que é isso? Você acha que sua vida é regida pela sua vontade, pelo seu querer? Esqueça isso. É Deus que rege a nossa vida. É Ele que nos conduz os nossos passos. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Aleluia! Ora, irmão, nós devemos ser sensíveis ao Espírito Santo. Devemos nos render a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É assim que eu creio. Você tem que se render a Ele. Eu sempre digo ao nosso povo ali, quando estou pregando, e se você quer ser um vitorioso, ame-o de todo o seu coração. Esse é o maior segredo de todos os segredos, é amá-lo de verdade. Se você conseguir fazer isso, amar mais do que sua própria vida, mais que a vida que há em mim, se você conseguir isso, bem, o resto é fácil. Mas ame, porque não se pode amar dois senhores. Você vai amar um e aborrecer o outro. O irmão Brana diz: tem coisas que você se agarra e chegará um tempo que você fará força e não conseguirá se desprender daquilo. Então é melhor se agarrar com ele. Amém? Glória a Deus. A sabedoria vai arrazoar, mas a fé não tem nenhum arrazoamento. Ela não faz nada a não ser segurar na palavra. Escute a Paulo escrevendo o comentário sobre a vida de Abraão. Sabe, não há nada disto a respeito de Abraão descendo para Gerar. E nada no comentário, vocês sabem, somente diz: Abraão creu em Deus. Paulo, aquele grande apóstolo, escrevendo um comentário sobre Abraão, no versículo 17, como está escrito, eu gosto disto, Paulo ficando com a palavra, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Te constituí. Abraão estava com 75 anos, viveu com sua esposa desde que eram ambos jovens, ela era sua meio-irmã, eles não tinham filhos, ele era estéril e ela era estéril. Mas Deus o encontrou e disse: te constituí. No tempo passado, desde a fundação do mundo, é claro, por pai de muitas nações, não de muitos filhos, mas de muitas nações. Pense nisso. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Não arrazoem de maneira nenhuma. Escutem, chama as coisas que não são como se já fossem, o qual contra a esperança. Que coisa, nem mesmo esperança. Imagine se ele tivesse arrazoado, nem mesmo em esperança, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Depois de uma idade avançada, ele recebeu esta promessa, mas ele não arrazoou. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem importar com o que mais foi dito, Deus disse assim: isso está estabelecido. Se Eva tivesse ficado com aquilo, você vê, mas ela parou para arrazoar, para receber um pouco de sabedoria. Abraão não queria nenhuma sabedoria, ele só queria a palavra.
Deus tinha dito e ponto final. Vocês sabem que eu tenho pregado sobre isto muitas vezes. Eles começaram a preparar todas as fraldas, alfinete e coisas, e se prepararam para ter o bebê. E Sara fez os sapatinhos de lã. Anos e anos se passaram. Bendito seja Deus. Nós vamos ter o bebê com certeza. O médico disse: bem, ela não pode ter o bebê. Você não pode ter um bebê. Oh, não me diga isto. Nós vamos tê-lo de todas as maneiras. É isto. A sua fé, ela vai contra a esperança. Mas ainda crendo em esperança, as esperanças já tinham acabado, mas mesmo assim ele creu. Deixa eu parar aqui de novo. Talvez você nessa manhã esteja com um problema, eu não conheço sua vida. Talvez você não tenha mais nenhuma esperança, mas a fé está além da esperança. A esperança, ela espera. A fé tem. Amém? A fé tem. A fé possui. Você apalpa pela fé. Você toca no sobrenatural pela fé. Agora, ele não enfraqueceu. Aqui está. Ele não enfraqueceu, ele nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. A esperança tinha acabado. Seu corpo estava morto, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A esperança tinha acabado. Seu corpo estava morto e o ventre de Sara estava morto. O que ele fez? Versículo seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Incredulidade? Sabedoria. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Oh, que coisa! E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Uma vez eu, numa das minhas missões, subindo o rio Tocantins, eu cheguei numa cidade e eu tinha que pegar um outro barco para mim subir até a barragem de Tucuruí, porque eu ia ainda viajar umas 4 horas para dentro de uma mata, para pregar o evangelho naquela região próximo a Tucuruí, subindo o rio Tocantins. E quando eu cheguei numa cidade chamada Mocajuba, para pegar o barco, as pessoas ali do trapiche disseram: senhor, o que o senhor faz aí? Eu disse: eu estou esperando um barco. Ele disse: não tem mais barco agora à tarde. Eu olhei para ele e disse: tem sim, Deus vai mandar um me apanhar. Eles acharam graça. Não tinha linha de barco naquele lugar, naquela hora. Os barcos só passavam de manhã. Agora, você disse: o que foi? Por que o senhor disse isso, pastor Dário? Eu não sei. Você nunca vai explicar o que Deus faz. Quando aquilo vem por uma inspiração, aquilo é fé. E quando você tem fé, você não pode compartilhar aquilo com ninguém, ela é sua. É revelação sua, que Deus te deu. Quando Deus te deu esta mensagem, revelou ao teu coração, você prega para toda a família, ninguém quer, porque ela é sua. Alguns crerão, mas nem todos receberão. E eu fiquei sentado lá, de vez em quando eles se incomodavam comigo. Ele disse: senhor, está esperando o barco? Eu disse: estou. Disse: mas não tem barco essa hora. Eu disse: mas para mim tem. Fiquei sentado lá. Isso era 1h da tarde, né? E tinha encerrado o barco. Quando foi umas 3 horas, lá vinha um barco. E ele vinha lotado de gente. E quando ele foi encostando, e eu disse assim: tem vaga? Ele disse: não, senhor, não tem mais vaga, está lotado o barco. Eu pulei dentro do barco. Eu disse: eu vou em pé. Mas fui. O que a mensagem estava dizendo aqui? Quando as esperanças acabam, quando você diz: acabou,
Não tem mais jeito. Não tem como resolver isso. É a hora da fé entrar em cena. Ela é contra a esperança, ela é contra a sabedoria, ela é contra qualquer arrazoamento que existir em seu coração. Apenas fique firme com as suas promessas, porque Ele fará no seu tempo certo. Tenha paciência com Deus. O maior problema do cristianismo hoje é a falta de paciência. Queremos que as coisas sejam automáticas, queremos apertar no botão e a coisa aparece. Não, ela vai aparecer, mas dentro do plano divino de Deus. Não é como você quer. Aleluia. A fé simplesmente confia na palavra de Deus. Era isso que Ele queria que eles fizessem. Vocês têm a base agora. Isso é exatamente o que Deus queria que a raça humana fizesse. Que confiasse em cada palavra que Ele disse. E Eva creu em grande parte dela, só não creu numa pequena coisa. Ela aceitou. Bem, se eu me tornar cheia de sabedoria, talvez fosse desse jeito. Talvez fosse para ser desse jeito, vê? Então, bem ali ela perdeu sua segurança. Foi onde ela começou a afundar-se, bem ali. Foi ali que toda a raça humana desceu à sepultura, bem ali mesma, porque ela duvidou de uma palavra. Agora, se ele tivesse dito, bem, eu vou deixá-los passar com isto, eu vou deixá-los fazer isso, bem, está tudo bem, eu vou sair por aqui. Ora, ele seria um Deus, vai e vem, entende? Ele não seria Deus, ele seria só um homem comum, vê? Ele ficaria bem, então tá certo, então vamos fazer dessa maneira. Mas para ser um bom Deus, ele tem que ficar com sua palavra. Isto coloca cada filho. Se ele deixar este aqui cometer adultério, e este outro beber um pouco, e este outro pode mentir um pouco, e este outro pode roubar um pouco, e este outro pode fazer isto, e aquele outro pode fazer aquilo, e me obriga a uma regra para entrar, ele tem uma maneira, e todos que tiverem de entrar vão ter que passar por essa porta. E estreita é, ou é a Bíblia, porta e apertado o caminho, e poucos são os que entram por ela. Você viu? Porque você não é dono da sua vida, que algo estará regendo ela. Ou Deus estará aí, ou o diabo estará aí. Você tem que fazer uma escolha. Você tem que decidir que caminho trilhar. Você não pode ficar... O irmão Brana diz, não há meio termo. Não há ninguém em cima do muro. Não. Ou você estará de um lado, ou você estará de outro. A sabedoria trata de dizer, oh, bem, agora você sabe que não poderíamos fazer isso neste tempo. Nós temos que fazer isso de todas as maneiras. Tenta encontrar um caminho mais fácil. É assim que a sabedoria faz. Ela te mostra um caminho mais fácil. Agora você diz, ora, irmão Brana, espere só um momento. Vamos voltar para a semente outra vez. O que foi aquilo que o diabo tentou fazer com a sabedoria? Fazer com que a palavra de Deus dissesse algo que ela não disse. Esta é desta maneira que acontece hoje. Quando eles tentam fazer a palavra de Deus dizer algo que ela não diz, bem, dizem eles, bem, vou te dizer, irmão Brana, o Senhor não tem a interpretação correta. A Bíblia diz que a profecia não é de particular interpretação. Por quê? Porque não é de particular interpretação. Por quê? A palavra do Senhor vem aos profetas. Ela é interpretada pelo profeta. Ela não pode ser uma interpretação particular.
Os profetas já interpretaram para você. Aqui está ela escrita bem aqui. Esta é a maneira que deve ser. Amém? É por isso que hoje você encontra um monte de ismos, igrejas da mensagem, entre aspas, com doutrinas humanas. O que foi isso? O que gerou esses grupos por aí, que dizem que creem na mensagem e colocam um oitavo mensageiro, colocam outro homem para interpretar a mensagem? Irmão, o único intérprete para nós aqui nesta manhã é o Espírito Santo. É aquilo que ele fez no dia de Pentecoste. Quando Pedro estava falando, o Espírito Santo, se cuidou de falar ao coração daquelas quase 3.000 almas. E se eles fossem entender verdadeiramente a maneira que Pedro estava falando, eles nunca saberiam nada até que o Espírito Santo mostrasse ao coração deles. E a mensagem é essa para o nosso dia. Não é a sabedoria humana que vai te conduzir ao arrebatamento, mas é a revelação da palavra de Deus, onde Ele edificou a sua igreja sobre a revelação da palavra. É algo sobrenatural que você não vai poder nem pregar para ninguém. Isso é o Espírito Santo pregando ao teu coração. O irmão Branham chega a dizer numa mensagem, ele diz: eu não ganhei ninguém para Cristo. Às vezes nós ficamos convencidos, olha, ganhei 10 almas ali. Isso é enxerimento. Nós somos meio enxeridos, né? Olha, tu nem sabe, preguei ali, ganhei 10 para Jesus. O irmão Branham diz: você não ganhou nada. O Espírito Santo foi quem convenceu eles a vir. E ele disse: ninguém virá a mim se o Pai não o trouxer. Aleluia! Nós somos um bando de convencidos, mas a palavra está aqui para ajustar essas coisas. A palavra está aqui para nos corrigir e nos colocar no nosso lugar devido. E é necessário que nós diminuamos, desapareça, e que Ele apareça. Por isso eu não estou preocupado se eu sou um pastor sem graça, né? Que não sabe pregar, não sei mesmo. O pregador aqui é Ele. É Ele que nos tira do apuro, que quando você vai para o púlpito, você diz: Senhor, me socorre, né? Me socorre, que vai ter um monte de olho em cima de mim lá, todo mundo me olhando. Senhor, acalma meus nervos e me dá a palavra, porque se não me der, Senhor, não vai sair nada. Mas Ele é tão bom e misericordioso que Ele vem e pega o seu vaso e fala ao nosso coração. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada melhor do que se render a Ele. A nossa luta não é carnal, mas poderosa, lançando fora todo arrazoamento, vê? Derrubando as fortalezas de Satanás, aquela grande criatura formosa, adornada. Ele não era horroroso, não, isso é por dentro, mas por fora o pecado é 2 vezes mais bonito. Você sabe que o pecado é lindo? Quantos homens e mulheres aqui têm mais de 50 anos? Levante a mão. Eu não deveria ter perguntado às mulheres. Todos admitimos a verdade. Eu quero fazer-lhe uma pergunta. Você percebe que hoje as mulheres são 2 vezes mais bonitas, quase, do que elas eram na média em todo o mundo? Se isto é verdade, levantem suas mãos. Com certeza, elas são 2 vezes mais bonitas do que elas eram. Pegue algumas fotos antigas. Olhem para a vovó com saias compridas, os cabelos amarrados nas costas. Ela não se parecia tão atraente. Olhem para as vovós modernas hoje, um vestidinho apertado, com todas as formas.
e ela não pode se mover sem pecar. Caminhando, descendo a rua com toda aquela maquiagem e cosmético, maxifactor nela, arrumando o cabelo como uma mocinha, usando uma sainha bem acima dos joelhos, se ela ainda tiver algum. Mas olhem para ela é bonita. Satanás sabe como fazer isso. Ele é o autor da beleza, daquele tipo de beleza que termina em pecado. Agora, entre no banheiro, os vasos estão fedidos, contaminados. É exatamente como o mundo cheira para Deus. Sentindo este cheiro imundo, a coisa toda é uma imundície. Deus vai explodi-las em pedaços. E eu criarei um novo céu e uma nova terra, diz o Senhor. O que é isto? O ventre dela ainda não deu à luz ao milênio. Ela deu à luz a uma coisa pervertida. Por quê? Tentando ser sábia. Não tenho nada contra a Flórida. Eu não digo isto sobre vocês, pessoas da Flórida, mas quando eu vim à Flórida pela primeira vez e voltei para a Geórgia, eu disse, como um cidadão americano, eu devolvo a minha parte para os Semínoles, Confederação dos Índios da Flórida, a quem isto pertence. Ora, eles tomam conta melhor dos jardins deles do que eu cuido do meu cabelo. Tudo está cortado, as palmeiras cheias de luzes grandes iates luxuosos e coisas, tentando trazer o milênio sem arrependimento. Para mim, isto é um monte de coisas sem valor. Mas isso deu um estalo agora, viu? Você já pensou? Eles querem trazer o milênio para viver neste mundo. Então eles querem criar lugares bonitos, formosos, bem tratados, bem poldados. Por que eles querem fazer isso? Porque eles querem criar um milênio aqui sem se arrepender. Porque as pessoas saem pela rua fazendo protesto, queremos paz, e suas grandes faixas. O que vocês acham que elas estão fazendo? Elas querem viver em paz, contanto que elas pequem e não sejam incomodadas. É por isso que elas fazem protesto, mas elas nunca vão ter paz à sua maneira. A paz só vem de Jesus Cristo. Ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O homem está sempre tendo sabedoria e ele está querendo manipular a lei de Deus. Ele está querendo entrar pela janela, ele não quer passar pela porta. Então eles estão fazendo arranjo, eles estão fazendo melhores educação, e quanto mais eles inventam, mais eles se destroem. Essa é a verdade. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos cuidado. Isso tem nos dado fé para vencer. Amém? Agora, vá a estas cidades, as grandes casas, aquilo não me atrai. Eu detesto aquele tipo de coisa, vê? Mas eu sei que um dia isso será mudado. A terra dará luz ao seu filho aflito. A terra, ela será mudada um dia. A fé crê no que está escrito, diz, a palavra não tem nenhuma falha. Você já ouviu um ministro dizer? Bem, vou te dizer, a versão Rei George, ou a versão revisada, ou isto aqui, é um pouquinho diferente. Ela realmente não quer dizer aquilo? Você já ouviu aquilo? Oh, que coisa! O mundo está contaminado com isto, vê? Mas a fé não acredita naquilo. A fé crê num Deus que pode criar-me e que pode manter esse livro de maneira que eu possa viver por ele. Se o Deus que me formou e vai me julgar não pode manter seu livro em ordem, então ele é um Deus muito pobre. Eu creio que cada palavra da Bíblia é a verdade. Sim, Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ora, há várias interpretações, há vários
há vários intérpretes, porém uma coisa é certa: Deus está cuidando do que é seu. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entende? Eles podem dizer se é um bode. Por quê? Ele mesmo é uma ovelha. Minhas ovelhas conhecem minha voz. A um estranho não seguirão. Qual é a sua voz? Aqui está, sua palavra. Minhas ovelhas conhecem minha voz. Elas não deixarão ninguém dizer: bem, olha aqui, estou falando. A voz de Deus também. Ela diz isto aqui, mas isto é Satanás. Nós vamos chegar a isso daqui a um pouquinho. Aleluia. Quando a semente foi lançada, a palavra foi pregada. Algumas sementes caíram ao lado do caminho, exatamente como a água na costa de Pato, escorrendo assim que cai. Algumas caíram sobre o terreno rochoso, pedregoso. Só tinha um pouquinho de terra sobre as pedras. A semente brotou, mas não criou nenhuma raiz. Não tinha onde se enraizar. Veja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somos uma igreja. Nós temos que fazer alguma coisa por nós mesmos. Você tem algo para fazer. Aqui está o Evangelho. Eu conheço. Mas se você simplesmente me assenta aqui e não prega, que bens tu fará? Você tem algo para fazer. Você tem que fazer um esforço. Você diz: bem, eu creio que Deus pode curar, mas eu não sei. Levante-se e deixe a palavra se tornar sua palavra. Creia nela, não arrazoe, somente creia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos encerrando. Glória a Deus. Agora olhem, certamente Ele aceitará o meu sacrifício. Eu fiz um sacrifício. Mas que tipo de sacrifício era aquele? Vida botânica, plantas, flores, vegetais. O que era aquilo? Não há nenhum sofrimento nisto, nenhum preço. As pessoas não querem sofrer. Este é o problema hoje. Elas não querem renunciar a si próprio. Elas ainda querem estar presas àquela vida passada, quando você já deveria ter queimado esta ponte e se deixado viver uma vida nova em Cristo Jesus. Elas virão mesmo agora e crerão nesta palavra. Se elas não tiverem que sair de sua igreja, se não tiver que ser ridicularizadas e zombadas, não, elas querem a vida botânica, algum tipo de sabedoria. Bem, esta vida é tão boa quanto aquela, não é? Vou te mostrar de onde isto vem. Mas veja Abel. Abel pela fé, Caim por sabedoria, Abel por fé. Certamente Deus aceitará aquilo. Aqui está um altar. Eu tenho uma igreja. Isto é o que uma igreja é: um altar, um lugar de adoração. Eu tenho um altar. Eu adorarei tão sinceramente como meu irmão. E eu tenho uma coisa linda aqui para fazer isto. Certamente Deus aceitará meu altar. Essa foi a mesma coisa que o diabo disse para a sua mãe. A mesma mentira, a mesma sabedoria. Satanás tem mais sabedoria nesta palavra do que todos os pregadores juntos e padres e tudo mais. Ele sabe pegar este livro e fazer muitas coisas com ele, porque ele tem mais sabedoria, mas ele não pode ter fé. A fé faria a palavra se tornar viva, a fé o faria arrepender-se, o faria afastar-se das suas organizações. Ele tem sabedoria, então ele fica com ela. Mas Abel viu que foi um ato sexual e ele ofereceu sangue, a vida do sangue, e Deus aceitou aquilo. Em outra mensagem, o profeta diz assim: você nunca conseguirá vencer a semente da serpente em sabedoria. Você só vencerá pela fé.
Nunca tente arrazoar com ela. Eles são sábios, eles são astutos, eles estão cheios de letras. Porém, você vai além das letras. Você atravessa dimensões através da fé. Aleluia. Glória a Deus. Davi disse: escondi a tua lei no meu coração, para que nenhuma denominação possa tirar, ou os pássaros possam pegar. Eu a tenho escondido aqui. Eu estou meditando nela dia e noite. Elas estão escritas sobre a minha cabeceira e em todos os lugares. A coloquei, atei-as aos meus dedos. E Jesus disse: seus nomes estão na palma das minhas mãos. Então, como elas podem ser esquecidas? Não podem ser. Então, se Jesus derrotou Satanás com a fé, sabendo que ele era a criatura predestinada, você está preparado? O que dizer da noiva predestinada de Jesus Cristo agora? Você crê que a noiva é predestinada? A noiva predestinada de Jesus Cristo agora, a igreja, a palavra semente, com tudo que Deus prometeu, colocar na igreja, na noiva, agora mesmo, está nela agora. Amém? Tudo está em ordem. O Espírito Santo foi dado, a semente foi semeada, as luzes do entardecer estão brilhando, os sinais de Sodomas que Jesus prometeu estão aqui, e Malaquias 4, a uma igreja predestinada, também estão aqui nesta manhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar os músicos ali. Eu quero cantar um hino aqui. Eu conversei com o irmão Márcio a respeito desse hino, ele me surpreendeu. Eu creio que muitos de vocês devem conhecer. Mas o irmão Márcio me surpreendeu, ele não conhecia o hino, mas a letra do hino diz algo tremendo. Se você tem fé genuína, e Deus tem se revelado ao seu coração, a ciência, ela investiga tudo. Ela não só vai no espaço, como ela entra no espaço humano, entra no sangue humano, e olha através de aparelhos poderosos para ver o que tem dentro do sangue. E nessa busca, eles encontraram o DNA. E descobriram que o DNA é uma identificação que identifica a genealogia do ser humano. Eu falando isso ao irmão Márcio, ele disse... Eu falei desse hino, disse: está certo. O irmão Brana disse que o nosso sangue é o teu DNA de Jesus Cristo. Amém? Então a fé, lembre-se do que você ouviu aqui nesta manhã. Quando você não entender, não saia correndo atrás, fique quieto. Quando chega aquela hora que você não sabe o que fazer, é hora de você ficar quieto para ver o que Deus vai fazer. Amém? Chuva de sangue. Você já ouviu? Eu vou cantar 2 vezes. Dó maior. Os sonhos de Deus. Não. Uma chuva que cai e lava minha alma. Uma chuva que vem da cruz de Jesus, este sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu, meu DNA tem o código do Filho de Deus. Aleluia. A chuva que cai e lava a minha alma,
chuva que vem da cruz de Jesus, este sangue que entra em minhas veias me faz conhecer quem é meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado, deixa o medo de lado. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Aleluia. A chuva que cai e lava a minha alma, a chuva que vem da cruz de Jesus, este sangue que entra, aleluia, em minhas veias e me faz conhecer quem é meu Pai. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Este sangue tem poder, deixa o medo de lado, deixa o medo